Turma do Propósito aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim, estamos fechando a semana com chave de ouro. Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e buscar mudar, esse é o propósito do nosso grupo. E nós estamos aqui para analisar, para estudar 1 Crônicas capítulo 11, onde veremos o registro histórico do reinado de Davi, o início desse registro histórico. Você sabe que Davi começou a reinar em Hebrom, e hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: coragem inspira coragem. Alguém corajoso leva outras pessoas também a serem corajosas. Alguém pessimista, medroso, leva outras pessoas também a serem pessimistas e medrosas. Você lembra que Davi sempre demonstrou coragem? Sempre Davi demonstrou coragem, desde lá do seu embate com o leão, com o urso, com Golias. Sempre foi um jovem corajoso. Um dia ele fugiu, não teve opção, fugiu para a caverna de Adulão, e ali ele encontrou muita gente endividada, desanimada, gente com problemas, e ele se tornou líder daqueles homens. E Davi inspirou aqueles homens, e aqueles homens se tornaram a sua tropa de elite. Quando Davi começou a reinar, ele foi convidado, tá? Davi jamais usurpou o trono de Saul. Pelo contrário, como ele era ali da casa de Judá, esses homens foram até ele e disseram: olha, reina sobre nós, você é que saía para batalhar as nossas batalhas, venha, lute, seja nosso rei. E Davi ficou tão feliz com aquilo, que Davi, ele decidiu ir expulsar um povo que ainda não havia sido expulso ali do meio do povo de Israel, que eram os jebuseus. Eles moravam em uma cidade fortificada e diziam que ninguém entraria ali. E Davi disse: o primeiro que atacar os jebuseus será o comandante. E Joabe, veja que coragem gera coragem, Davi se dispôs a atacar os jebuseus, e Joabe tomou a iniciativa e ele se tornou comandante. E a palavra de Deus vai nos dizer que Davi crescia. Joabe renova a cidade, Davi vai conquistando cada vez mais territórios, ele crescia porque o Senhor dos exércitos estava com ele. Ele ia crescendo em poder cada vez porque o Senhor dos exércitos estava com ele. Meu querido irmão, quando nós somos corajosos para lutar as batalhas de Deus, a vitória é garantida, porque quem nos dá a vitória, irmãos, é o Senhor. Nós não somos suficientes para lutar as nossas batalhas. Se nós lutamos com as nossas forças, nós de fato vamos perder, porque nós não somos suficientes para isso. Somos fracos, somos falhos, somos frágeis. Mas se nós lutamos com as armas espirituais, se é o Senhor que batalha por nós, se o nosso general é Cristo, nós, irmãos, vamos vencer. E é assim, por fé, nós vencemos. E é assim que Davi tomou uma cidade que até então o povo de Israel não havia conseguido tomar, e ela se torna conhecida como cidade de Davi, que é Jerusalém, vai ser conhecida aí, Hebrom, vai ser conhecida como cidade de Davi, ali na região onde moravam os jebuseus. E aqui, o capítulo 11 vai falar sobre esses valentes inspirados aí por Davi. A Bíblia vai descrever 3 homens. Então nós temos uma coragem inicial. A coragem vem do líder. Sempre alguém que lidera deve ter coragem, deve ser impulsionado por fé. Meu querido irmão, se você está na liderança de algo e você quer realizar algo para Deus, e você é o primeiro a falar do lado pessimista, pode desistir, meu irmão. Você não tem um dom para governar, você não tem um dom para liderar. Se você não tem fé, perspectiva que algo vai dar certo, pode desistir desse, não é sua área. Você não é um líder, porque o líder deve inspirar. Confiança gera confiança. Davi inspirou Joabe, e Joabe começou a fazer uma grande obra. E Joabe, como líder do exército, vai inspirar homens. E aqui nós temos a narrativa da tropa de elite de Davi, que eu queria destacar alguns. Interessante que os 3 primeiros, Jazobeão, olha que nome bonito, gente. Esse é o principal do exército de Davi. Ele tinha entre os 30, 3 valentes. E eu não vejo pessoas colocando esse nome no filho. Jazobeão. Você já pensou que privilégio o menino chamar Jazobeão? Ô Jazobeão. Aí quando o menino perguntava: pai, por que eu chamo Jazobeão? Olha, era o principal guerreiro do exército de Davi. Olha que significado bonito. Então fica a sugestão aqui: se o seu filho tiver um filho aí, põe o nome dele de Jazobeão. Esse Jazobeão, em 2 Samuel vai falar 800, aqui em Crônicas vai falar 300. Ele empenhou a sua lança contra 300 homens e os matou. Tudo indica que tanto Jazobeão quanto Eleazar, quanto o terceiro homem que não é mencionado em Crônicas, mas é mencionado em Samuel, e tudo indica que é Sama, que está lá em 2 Samuel, se eu não me engano, capítulo 13, Sama, filho de Agé, que defendeu um campo de lentilhas e matou ali 300 homens. Eleazar também defendeu no campo de cevada, e Jazobeão não fala onde que ele defendeu, mas como ele matou muitos homens, tudo indica que ele estava sozinho e ele foi atacado e o contexto também mostra isso, né? Que esses homens vinham para roubar a lavoura. Então tudo indica que ele lutou no campo, defendendo o quê? Defendendo aquilo que é essencial para a vida. Então preste atenção, meu querido irmão. O apóstolo Paulo, ele traz uma fala no fim da sua jornada. Ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esses homens de Davi foram homens notáveis. Por quê? Porque eles defenderam aquilo que é mais importante. Eles defenderam aquilo que é essencial.
E eles não tiveram medo em defender aquilo que é mais importante, sem esses elementos que eles estavam defendendo, sem suas plantações, sem seus alimentos, eles estariam perdidos. O que eles iam fazer? Então, eles se posicionaram para defender aquilo que é essencial. Então, trazendo isso para uma questão espiritual, sabendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, qual é a nossa luta, meu irmão? Também é por aquilo que é essencial. O apóstolo Paulo venceu nisso, ele disse: eu combati o bom combate, completei a carreira, fiz o que eu tinha que fazer, guardei a fé, cheguei no final com a certeza que eu fiz o que eu tinha que ter feito. Agora eu vou me encontrar com o Senhor. Qual que é o nosso problema? Nós muitas vezes entramos em combates que não valem a pena. Nós estamos gastando a nossa vida lutando por coisas, entrando em combates que não valem o nosso esforço, que não valem o nosso sacrifício, que não valem de fato a pena, porque nós estamos lutando por aquilo que não é essencial para as nossas vidas. E o que é essencial para as nossas vidas, irmãos? O que nos dias de hoje vale a pena lutarmos? Queridos, não é, Jesus deixou claro que não é pela comida que perece, mas nós precisamos trabalhar pela comida que não perece. E qual é essa comida que não perece? É o próprio Jesus, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem de mim come jamais terá fome novamente. E quando os homens perguntaram assim: olha, então tá, já que é pra gente trabalhar por essa comida que não perece, qual que é a obra que o Senhor tem? Qual que é o trabalho que você tem para nós? E Jesus diz: olha, a obra que eu tenho para vocês é essa, que vocês creiam naquele que o Pai enviou. Então, o trabalho que eu e você temos hoje, meu querido irmão, que nós temos que lutar, porque o essencial é o próprio Cristo. Nós não podemos abrir mão da fé que nós possuímos no Senhor Jesus. Precisamos lutar com as nossas armas espirituais. A luta e o bom combate, que não é contra a carne ou sangue, não é contra o seu próximo, meu irmão. Não é contra pessoas. Nós estamos lutando contra o pecado, contra as trevas, contra as tentações. Nós estamos lutando contra nós mesmos, contra o nosso egoísmo, contra a nossa depravação. Nós estamos lutando a favor do reino de Deus, da justiça, da fé, da misericórdia. Nós estamos nessa batalha, nessa boa batalha, nesse bom combate. Então, meu irmão, esses homens estavam ali na frente, Jazobeão, Eleazar e Sama, não porque era a quantidade, mas por causa do coração deles. O coração deles era um coração leal. Por exemplo, certa vez Davi disse que estava com vontade de beber uma água de Belém, e o poço de Belém estava cercado ali por filisteus. Esses homens desceram e foram buscar água. Custando a vida deles, eles buscaram a água e entregaram a Davi. E quando Davi ficou sabendo o que eles tinham feito, Davi pegou a água, mesmo tendo vontade de beber aquela água, ele consagrou ao Senhor e disse: eu jamais beberia a água que custa o sangue dos meus irmãos. E ele consagrou aquela água ao Senhor. Sabe por que eles eram os principais? Porque, apesar da coragem que tinham, da valentia da valentia e da destreza, eles não estavam ali por causa de fama, eles não estavam ali por causa de glória, eles não estavam ali por causa dos despojos, eles estavam ali por causa de Davi, eles estavam ali porque eles priorizavam servir o seu rei. E assim, meu irmão, aplicando no contexto de hoje, nós também somos os primeiros no reino quando nós decidimos servir. Não sou eu que estou dizendo, é o general, que é Cristo, que diz que nós somos os primeiros se decidimos servir. Ele, que é general, nos deu esse exemplo. Ele disse: vocês me chamam de Senhor, e eu realmente sou. Se eu sou o Senhor, lavei os pés dos outros, do próximo, vocês também devem lavar os pés dos outros. E continua aqui uma lista enorme de outros valentes. A maioria, a gente não vai ter notícias de quem eram esses valentes. Mas olha, meu querido irmão, vale a pena a gente observar o seguinte, que existem alguns interessantes. Por exemplo, nós vamos observar, Benaia está aqui. Benaia, ele lutou ele matou um leão, ele lutou contra um egípcio enorme. Abissai matou 300 homens. Nós vamos ter também, deixa eu ver aqui mais um, Azael, que era extremamente rápido. Sabe quem está aqui entre os 30? Urias, o Eteu. Para vocês terem uma ideia da gravidade do que Davi cometeu. Por ser Eteu, Urias era de outra nacionalidade. Então, isso ainda torna mais grave, porque alguém do povo de Deus traiu de maneira bem pagã, vamos dizer assim, bem ímpia, bem perversa, um homem que havia se convertido, olha o tamanho do escândalo, que havia se convertido ao Deus de Israel. Tem mais, tinha um tal aqui de Zeleque, amonita, do povo de Amon, que se converteu ao Deus de Israel, estava aqui na tropa de elite de Davi. Em 2 Samuel vai falar que o genro que o sogro de Urias também fazia parte dos 30. Os 30 lá de Samuel tem diferenças para os 30 aqui de Crônicas. Aí você pergunta, por quê, pastor? É a ótica de quem escreveu os livros.
Lá em Samuel, estavam tendo uma ótica mais para aquele tempo ali de consolidação do reino de Davi. Aqui já é uma visão mais de um todo. Vamos lembrar que aqui já passou todos os reis, eles já foram para cativeiro, já voltaram. Então a escolha aqui dos mais valentes é mais ampla do que aquela que foi feita lá atrás. Aplique isso na sua vida, meu irmão, vamos lá? Lembre-se, a coragem começa no líder. Coragem gera coragem. Não tenha medo de avançar, só tome cuidado para combater bons combates. Não gaste a sua vida com combates que não valem a pena. Lembre-se, não é contra carne ou sangue a sua batalha. Não é contra carne ou sangue. É contra forças espirituais do mal. É contra você mesmo, é contra o seu pecado, é contra o seu egoísmo, é contra o seu orgulho. Vença a si mesmo, meu irmão. E também, lembre-se disso. Lute por aquilo, lute até o fim, até a morte. Esteja disposto a combater o bom combate até a morte por aquilo que é essencial. Esses homens se posicionaram em seus campos e disseram, aqui não, inimigo. E o inimigo era poderoso. Um matou 800, o outro 300. Por exemplo, Jazobeão, aqui fala 300, lá em 2 Samuel fala 800. Qual que é o certo? Não sei. Cada um escreveu com uma ótica. Talvez ele matou 300, 800, morreram depois por causa dos ferimentos. Não sei, nós não sabemos. O fato é, meu irmão, que se foi 300, se foi 800, se foi mais do que isso, ou uma média entre isso, não tem problema, meu irmão. O fato é que eu e você, se for 1 milhão, se for 1, nós não devemos temer e não devemos abrir mão do essencial. Nós devemos lutar as nossas batalhas, porque se fizermos isso, lutarmos o bom combate, nós vamos completar a carreira e um dia nós vamos trocar a cruz que carregamos aqui por uma coroa de glória. E pode ter certeza, o Senhor dos Exércitos vai fazer o que fez por Davi, vai fazer por você também. Vai se cumprir o que está aqui no versículo número 9. Você vai crescer em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos, aquele que luta as nossas batalhas, vai estar com você. Um grande beijo, meu irmão, e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.